Olá, estamos chegando com mais uma edição do Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. E você nos acompanha agora pelo canal 7 da NET, também através do nosso site camarataubaté.sp.gov.br. Hoje nós temos o prazer de receber aqui na nossa bancada o secretário de Serviços Urbanos da cidade de Taubaté, Alexandre Magno. E também, como sempre, participando conosco no Conexão, Luiz Carlos Batista, secretário de imprensa, já pode ser isso, né? Ad eterno aqui na Câmara, já virou secretário de imprensa aqui da Câmara Municipal de Taubaté. Sem dengue. Sem dengue. Secretário, prazer recebê-lo aqui mais uma vez na bancada do Conexão. Eu queria saber como é que está a adequação da cidade de Taubaté com relação ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Prazo, limite máximo, final de 2014. Estamos em maio. Como é que está essa situação? Obrigado pela presença, secretário. Obrigado, Luiz, Miguel. Prazer estar aqui. Nós fizemos já o ano passado a publicação, por decreto do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Nós já adiantamos, já está sendo publicado o edital da parceria pública-privada, na qual a gente tem uma expectativa muito grande, nessa terceirização das atividades, praticamente 100%, da limpeza urbana. E dentro desse escopo a gente vai atender todas as premissas da Lei 12.305. Então ali nós vamos fazer toda a parte de coleta seletiva, a gente vai dar um incentivo às cooperativas, ali dentro tem os recursos destinados a esse apoio, às cooperativas de Taubaté, para que possa fazer a reciclagem, que é uma das exigências da PPP e também do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Só explicar, PPP é participação público-privada, certo? Parceria pública-privada. Parceria público-privada. Coleta seletiva me soa com mosca branca, secretário, porque não é nem fase embrionária que nós estamos ainda. Em um prazo até final de 2014... na realidade, bate na mesa e fala que vai ter? Se o edital correr tudo bem, porque a gente sabe que tem todos o trâmite legal, administrativo, recurso, aquela coisa toda, correr tudo bem, nossa expectativa é setembro, outubro, a empresa já está trabalhando. Então, até final de dezembro, ela já tem aí uma obrigação contratual. Uma das premissas, uma das principais, é o incentivo às cooperativas. Ainda a respeito disso, quais os pontos que ainda estão atrasados com relação a adequação total do Plano Nacional de Resíduos Sólidos? O que está faltando ainda? E o que já foi Na realidade, com essa atividade que nós estamos fazendo, com o aditamento do contrato da empresa de coleta de resíduo domiciliar, que vai passar a fazer também o rural, eu já vou ter força agora a partir de segunda-feira para intensificar a coleta seletiva. Então eu já vou começar a fazer um trabalho embrionário, já com uma certa estratégia, cumprindo já essa premissa da coleta e dando uma otimizada e potencializando essas cooperativas que estão se legalizando aqui em Taubaté. Elas não são regularizadas ainda, elas estão em trâmite tem alguns vereadores apoiando, a gente ajuda lá no que pode em termos operacionais, mas a ideia é que com a PPP implantada em outubro, ela já vai dar esse suporte para eles legal, ou seja, o que for necessário para dar encerramento, caso não sejam terminadas essas fases estrutural, galpão, a esteira de coleta de materiais reciclados, a EPI, o EPC, quer dizer, todo equipamento necessário para que eles tenham a ferramenta adequada para trabalhar com o material reciclado e também entregaria tudo já para essas cooperativas. Elas ficariam responsáveis pela gestão e a SPF ficaria responsável pela coleta e pelas demais atividades. Eu tenho uma outra questão, Luiz, você estava me falando a respeito de coleta seletiva, você quer indagar alguma coisa para o secretário? No intervalo aqui fazer sobre essa pergunta, você perguntou, agora estou meio perdido aqui. Era só para derrubar o C, porque eu perguntei. Mas você não vai derrubar, não. Secretário, em 2005, uma lei do Luizinho criou a Política Municipal de Coleta Seletiva do lixo doméstico. Em 2010, outra lei da Câmara, do Henrique Nunes, para os procedimentos de acondicionamento de lixo para coleta seletiva. Embora seja de outro governo, de outro prefeito, o prefeito seguinte tem que cumprir as leis em vigor. Até porque é lei. E se ele acha que não é lei, ele que vai ao Tribunal de Justiça questionar a sua legalidade e constitucionalidade. Aí eu pergunto, por que desde 2005 tem que esperar 2014? Porque qual tanta dificuldade de se fazer a coleta seletiva na cidade de 300 mil habitantes, uma das maiores cidades do 23º do estado de São Paulo, uma das maiores do Brasil. O que acontece? Má vontade do prefeito? Não dá voto? O que o senhor acha? Na realidade, a coleta seletiva, São José dos Campos, que é uma cidade que está muito avançada, já está há mais de 10 anos trabalhando com coleta seletiva, ela não chega a 7, 9% então também não é modelo? Do volume. Não, é um modelo, ela é bem estruturada e tal. O problema é que ele é cultural, porque se você cria uma estrutura muito pesada
e você não tem a oferta do produto, ou seja, você não tem o insumo, você não tem o resíduo para reciclá-lo, você fica com elefante branco, você fica com custo lá operacional, gente sem fazer nada, quer dizer, você não vai ter nada. Do outro lado, se você não tem estrutura e vem uma oferta significativa, ou seja, você faz uma campanha educacional forte e vem um retorno, e você não está preparado para aquilo, você dá um tiro no pé. Por quê? Porque você não vai ter o ganho cultural, porque na medida que você faz a coleta seletiva e você não vê isso retornar, né, para a população em termos de benefício, seja social, ambiental, seja lá o que for, por quê? Porque você vai ficar com uma montanha de material e você não tem estrutura para tocar. E um caso mais grave ainda, o que acontece? É você, como já aconteceu já no passado, é você fazer uma campanha, né, forte, por exemplo, dentro da própria prefeitura, que tem diversas unidades, né, de consumo, que gera resíduo significativo, que você faz aquela coleta e você não compromete-se até a data, horário para passar, e não faz essa atividade, você desmobiliza uma série de pessoas. Então você começa a quebrar toda a cadeia. Então, eu acho que esse é um pouco do paradigma que tem da coleta seletiva. Não é fácil de fazer, porque é choque de cultura mesmo, porque você tem que criar o hábito, temos que começar por condomínios verticais. Nas escolas públicas, por exemplo, está sendo feito esse tipo de orientação? Então, agora porque não adianta querer arrumar o que já está velho. Hoje, o que acontece? Tem que pegar as crianças para poder criar uma cultura nova. Se nós fizéssemos hoje uma campanha forte junto às escolas, eu não teria estrutura para fazer a arrecadação desse material, certo? O que eu vou deixar frustrado? As crianças, né, a escola em si, que fez o recolhimento de material, isso aconteceu no início do ano passado, as escolas tinham material e não foi recolhido porque caminhão quebrava, você não tinha reposição de peças, aquela loucura toda. Então você tem que ter o circuito fechado, ou seja, eu tenho que passar a tal hora lá, pegar aquele material, tem ou não, você tem que passar para cumprir esse compromisso, e você vai criando essa Eu falei escola pública, cultura. Secretário, mas na verdade é rede de ensino básico. Geral. Quantas escolas tem em Taubaté? Se eu não me engano, são 120 e poucas escolas. Públicas? Começa com municipais. Você não tem estrutura para fazer em uma escola? Tem, a gente tem feito. Depois passar para duas? Pode. O que a gente tem? Secretário, o senhor falou 2 vezes aí que falta campanha forte. Sim. Vou dizer um negócio para o senhor. Eu acompanho a política de Taubaté há 35 anos. Quando o senhor estava nascendo, né? Andava de calça curta ainda. Imagina. Mais ou menos. Né? Nunca um prefeito, Milton Peixoto, Valdomiro Ortiz, Antônio Mário Ortiz de novo, Salvador Ortiz de novo, Peixoto, Júnior Ortiz, nunca nenhum deles, em área alguma, fez alguma campanha forte de nada. Nem de trânsito, nem de lixo, de nada. Estou afirmando para o senhor, nunca teve uma campanha forte de nada. Tem um problema, começa aí uma campanha contra a dengue, a coisa esquece. É uma coisa que tinha que fazer o ano inteiro. Trânsito tem que ser o ano inteiro. Eu nunca vi uma campanha forte na sua área. O senhor pode dizer mais diretamente, que campanha forte tem com relação ao seu serviço? A gente está estudando... O senhor tem obrigação de... até por uma questão do próprio edital de lançamento da PPP, ela tem dentro da rubrica dela, né, do escopo do contrato, o assunto educação ambiental. Ela é obrigada a investir nesses... Porque o que acontece? Todas as atividades que envolvem a PPP envolvem o lado do aculturamento, ou seja, a população está envolvida diretamente para que ela seja um sucesso. Ou seja, nós temos que recolher o resíduo, tratar ele adequadamente e fazer uma campanha para diminuir a emissão desse ruído. Por quê? Porque é o segredo para você reduzir também os custos operacionais, para que você possa sobrar recursos e aplicar em áreas, não que não seja importante, que é a área de limpeza urbana, mas em outras áreas tão importantes ou mais, como saúde, a educação, que já tem um percentual dela, mas você pode, cultura, área de esporte, para você tratar a cidade como um todo. Então, o que acontece? Para você fazer isso com consciência e responsabilidade, você tem que ter estrutura. E hoje a prefeitura, por isso a ideia da parceria pública-privada... Secretário, mas o secretário do Ortiz disse que não tinha estrutura, o do Peixoto disse que não tinha estrutura, o do Peixoto de novo disse que não tinha estrutura, agora do outro prefeito não tem estrutura. O próximo prefeito vai reclamar a mesma coisa, não tem estrutura. Então, por isso que eu estou reformando, porque o que acontece? Essa parceria pública-privada ela vai investir 259 milhões de reais durante o período de 30 anos. Os investimentos mais significativos são no início dos 7 anos do contrato. Então, o que ela vai fazer? Ela vai construir uma usina de resíduo de construção civil, que vai servir para usar como um insumo para a produção de materiais, para material de construção, tipo bloquete, base para asfalto, para construção de calçada segura, que é uma ideia que a gente está discutindo também para melhorar as condições das calçadas. Calçada segura? Mais ou menos o padrão que tem em São José, né? Uma ideia.
E o que acontece? Esse material volta. Aí você tem, nós estamos estudando agora também uma tecnologia para reciclagem dos pneus. O pneu vem, ele vai ser trabalhado, tem uma usina que a gente está visitando na cidade de Piracicaba. Você usa uma tonelada de pneu, ele vira 800 quilos de um óleo, que tem um valor agregado de mercado, que você pode colocar isso também para minimizar o custo e gerar uma receita. Pode ser através da prefeitura ou de uma concessão, né, onerosa para quem tiver interesse, e provavelmente vai ter gente. Hoje nós recolhemos em torno de 9 a 10 mil pneus por mês. Isso sem nenhuma campanha agressiva com relação a isso. Secretário, desenvolvimento sustentável é a ordem do dia hoje no mundo. Sim. Mas você está falando da coleta, estávamos falando da coleta, o que me preocupa muito, e o descarte disso tudo? Como é que está a situação hoje de descarte de resíduos na cidade de Taubaté? Então, hoje nós temos o aterro interditado. Como é que você está fazendo? Estamos pagando para Tremembé. Como é que faz? Então, é por isso que a figura da PPP é importante. Hoje nós fazemos o quê? Nós fazemos a coleta, fazemos o transbordo, né, a transferência com um veículo de maior capacidade, e desloca-se até o aterro de Tremembé, que eu fui visitar, ele cumpre todas as regulamentações ambientais, é muito bem gerenciado. Então, nós estamos cumprindo dentro da legislação ambiental todos os pré-requisitos, ou seja, o lixo residencial está tratado, orgânico. O RCC, nós já temos o aterro já licenciado, a operação pela CETESB, tratado. O pneu a gente recolhe hoje, na medida do que se recolhe na cidade, estamos dando destino para ele adequadamente, ou seja, vai para uma empresa que faz a utilização dele para outro insumo, né? São duas empresas, parece que recolhem, mas a gente tem uma pessoa que faz isso lá, e a ideia é montar essa usina também. O lixo hospitalar hoje nosso também é coletado e é destinado para um tratamento adequado, ou seja, então, o hospitalar está sendo despejado onde? Ele fica na região do ABC. Do ABC. É uma empresa chamada... Agora ela mudou o nome, mas ela é antiga ATT. É o de construção que nós despejamos aqui mesmo? Nós temos o licenciado. No UNA? É no UNA, isso mesmo. Certo. Então, e o lixo hospitalar a gente também está tratando adequadamente. Nós estamos construindo os PEVs, né? Já estamos 2 já em fase já bem adiantada, deve terminar no final do mês. Vamos construir mais 4 esse ano. Vamos falar daqui a pouquinho do PEV, secretário, só porque o tempo está estourando, só queria dizer uma coisa. Está dentro da regulamentação, continua despejando em Tremembé. Sim. O custo-benefício é que vale a pena, por isso nós vamos continuar despejando em Tremembé, ou nós estamos pensando em aterro ou alguma outra maneira de receber esses resíduos? Dentro do edital, a empresa que for a vencedora do pleito, ela tem a obrigação, se não me engano, de 12 meses, de apresentar uma solução para terminar com essa figura do transbordo, né? Que seria a construção de uma redução de massa, que faz parte da legislação 12.305, para que a gente possa cumpri-la. Qual é essa ideia? Transformar esse lixo residencial, que a gente hoje dá em algo em torno de 300 toneladas a dia, para que ele possa reduzir dentro de um parâmetro, né, significativo, que reduz o custo desse transbordo, e a gente consiga gerar, por exemplo, energia elétrica. A gente está vendo algumas plantas, já vieram várias empresas oferecer e apresentar nessa solução. A outra que nós vimos, ela gera adubo, né, ela faz um processo de queima. Né, para ser implantado em Taubaté? Em Taubaté. Então, e aí, vai existir isso na cidade de Taubaté, é o projeto? A gente tem que fazer por uma questão até legal, a gente tem que reduzir o volume de massa que vai para a destinação de aterro, para dar mais vida útil para os aterros existentes. Porque Taubaté não tem como a gente hoje pensar em ter um aterro mais, né? O custo é muito alto. E é mais complexo do que se imagina, não é ter uma área para poder fazer aterro. Então a gente vai implantar essas usinas, né, e outras soluções que tem para a redução dessa massa, reduzindo, obviamente, o consumo e gerando também mais uma fonte de receita para o município, que seria, por exemplo, a geração de energia, vapor, ou até o próprio gás metano oriundo da decomposição do lixo residencial. Muito bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, conversando com o secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Magno. Vamos falar mais de limpeza da cidade, como é que está essa situação aqui. Tem um aditamento agora para coleta de lixo na cidade de Taubaté, está pedindo na Câmara também um financiamento para cuidar da iluminação de Taubaté, que não é iluminada. Taubaté é iluminado por lamparinas, né? E essa é bem a área do Alexandre, que nós vamos ter que explorar um pouquinho. Voltamos já à Conexão Popular. Até já.
Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular, hoje recebendo o secretário de Serviços Urbanos. Serviços Urbanos ou Serviços Públicos? Serviços Públicos. Tudo bem, eu vou chamar de urbano do mesmo jeito. Urbano era DSU. Alexandre Magno, porque antes era DSU, Departamento de Serviços Urbanos, e agora é Públicos, mas não tem problema. Luiz Carlos, a sua pergunta. Ainda sobre a coleta seletiva, não, lixo, né? Secretário, Taubaté também nunca teve lixeiro na rua. Se você contar aí, 1, 2, 3, 4, é uma meia dúzia. Tem 4 aqui no na centro. Câmara, né? Pra não dizer que não tem. Porque a Câmara pôs, tá certo? É tão difícil também plantar lixeiros para que as pessoas sejam educadas a colocar o lixo, a sujeira, papel de bala, mato de cigarro, de papel de, sei lá, de tudo. Em vez de ficar sujando a cidade, porque Taubaté ainda é uma cidade meio feinha, né? Você anda pra rua, tem sujeira, papel, lata de refrigerante, né? A gente vê o pai tomar uma cerveja e jogar assim, do lado do filho jogar latinha de cerveja na rua. Quer dizer, a prefeitura não é culpada de tudo, a prefeitura tem a sua responsabilidade, né? Mas com relação ao lixeiro, é tão difícil também fazer uma parceria para que as empresas exploram, e agências de publicidade exploram isso aí, e não tem nenhum ônibus para a prefeitura? É difícil. Dentro da... Eu tô focando um pouco na PPP, bastante, porque como ela é uma figura que está já pré-definida no governo como estratégia para tratar o resíduo da cidade, ela tem também essa obrigação de municiar a cidade de lixeiras. Tá? Eu não me lembro agora em números, porque a quantidade, o projeto ele tem ali mais de 1000 páginas, somando o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, tudo. Mas ele vai ter a obrigação também de implantar essas lixeiras, né, de acordo com a especificação da prefeitura. Se não me engano, em cada ano, 1000 lixeiras, tem um cronograma. Começa quando? Assim que ela assumir o contrato, ela já começa, ela vai ter 60 dias prorrogáveis por mais 60 para fazer as adequações e eu encerrar os contratos vigentes. Então, nesse período, nós vamos definir as prioridades que ela vai entrar, com os contratos que já serão vencidos, e aí a gente entra e ela tem e isso está dentro já do escopo no primeiro ano, já de implantar isso. E, obviamente que a gente vai dar prioridades para as regiões onde tem maior incidência de lançamento de resíduos, ou seja, área central, onde tem muito comércio. A gente vai dar prioridade para isso até chegar na região dos bairros, para que possa criar esse aculturamento que você falou, de que a pessoa, né, eu, por exemplo, chupo um sorvete, alguma coisa, a gente não joga no chão, você segura até achar algum local, só que você não tem um lugar para jogar, o cara também chega e acaba fazendo... Você me lembrou agora o meu filho, eu lembro até hoje, meu filho já tem 20 e poucos anos, o mais novinho, mas ele tinha 5 anos e com papel de bala na mão. Papai, onde que eu jogo? Putz, ali eu senti... O vô dele e do Coelho, é isso? Hã? O vô e do Coelho que não podia. Não. Ele por si só, foi natural. Agora... Mas é o que eu falei, é com relação ao PEV, por exemplo. Hoje nós estamos fazendo um evento agora, se não me engano, dia 27, com todos os carroceiros da cidade. Taubaté tem 180 cadastrados e uns 130 clandestinos. Carroceiro. Né? Só para... Assunto da semana na Câmara. É isso aí que eu falo. E aí o que acontece? A gente vai fazer um evento grande agora com eles e junto com com o vice-prefeito, o Edson está dando um apoio para a gente na parte de profissionalização dos filhos, da família, da mulher, ou até do próprio carroceiro, para que ele possa ocupar, ter uma chance de ter uma outra profissão, né? Eletricista ou outra atividade, e a mulher também possa ser engajada com uma fonte de receita para a família, para que acabe o ciclo do pai passar para o filho e assim vai, porque é essa história que a gente tem, que a gente conhece. Então, e a punição para o carroceiro, a gente já fez algumas apreensões. Quais são os maiores delitos, entre aspas, dos carroceiros hoje? É o lançamento do resíduo em áreas públicas e áreas particulares. Né? Não pode filmar? Não pode implantar um sistema de filmagem ali para... Então, a implantação do COI vai ajudar um pouco com relação a isso. A fiscalização a gente está intensificando. As caçambas já são monitoradas praticamente. Por exemplo, o senhor sabe ali perto da minha região, na Esplanada Santa Terezinha, você limpa ali, no outro dia já está um monte ali. A gente retira 40 a 50 caminhões por dia de entulho das áreas públicas e às vezes particulares da cidade, por conta do combate à dengue, essa coisa toda. E o que a prefeitura está fazendo para relação a isso? Então, daí a campanha... Postos de entrega voluntários. Voluntário, que é o PEV. Então, porque é isso que eu queria falar. Como é que eu vou punir alguém se eu não dou a condição dele... Para que ele possa fazer o certo. Então, qual é a estratégia? Vamos construir o PEV. Aí eu falei da tecnologia, da ideia da gente montar uma estratégia para divulgar isso de forma maciça para a comunidade, seja a ideia evitar o papel, mas hoje tem tecnologia para fazer SMS, né? A gente está vendo tudo isso. Não é um custo significativo e você atende aí uma
uma massa da população significativa e também com um alvo específico. Quantos PEVs tem hoje? Hoje nós temos o Jaraguá, a gente termina agora mais 2 e vamos construir mais 4. Vamos ver, nós temos um gráfico aqui que foi apresentado na última audiência pública pelo próprio Secretaria de Serviços Públicos, que gentilmente a assessoria da Virgínia Manara, né, através da Virgínia Manara, nos emprestou. Alexandre, por favor, vai explicando aquilo ali, um novo posto de entrega voluntária. Aonde acontece isso? Aonde vai rolar isso aí? Então, na realidade, hoje nós vamos construir 6 PEVs, né? Nós já estamos 2 já em construção. Se você notar aí no layout, no desenho, ele vai ter o objetivo de atender até 1 metro cúbico de lançamento de resíduo. A gente vai receber ali poda de árvore, material de construção civil. Então, cada caçamba que você vê aí na parte em frente aí um caminhão, um desenho do caminhão aí, você nota que são caçambas que vão ter um destino adequado. Então, você vai ter aqui isopor, outro tipo de material, como eu falei, poda de árvore, madeira. Seletivo. Separou. Aí vai ter um caminhão, uma operação específica que vai passar diariamente no PEV, na medida que ele vai sendo completado, né, o volume adequado. Cada caçamba deve ter de 4 a 5 metros cúbicos. Então, você já leva esse resíduo de acordo com o destino. Ou seja, se for material da construção civil, eu levo lá para o UNA. Se for resíduo de poda de árvore, nós já estamos em operação a trituração em loco, ou seja, nós trituramos a poda no campo hoje, na rua, para diminuir o volume e as viagens, né, que você vai até o nosso centro de tratamento. E lá no local nós temos um outro triturador, que são as empresas que levam o material para trituração. E os outros materiais, pneu, vidro, lâmpadas, computador velho, televisão. Lixo eletrônico também, tudo. Ele vai receber todo tipo de material. Só não entra aqui lixo industrial e lixo orgânico. O resíduo orgânico vai ter o destino, que é a coleta residencial, e a parte do lixo industrial, a gente pretende, dentro da planta da PPP, se houver possibilidade, criar também a possibilidade de tratar esse resíduo e gerar mais uma receita para o município. O custo, 743 6 mil PEVs. Os 6 na PEVs. construção dos 6 PEVs. 6 PEVs. Prazo para esses PEVs, secretário? Final do ano. Final do ano teremos os 6 PEVs. os 6 prontos. Mais os 3? Não, eu vou ter 1 mais esses 6. São 7. Você tem 1 mais os 6, 7. Vamos mostrar o do Jaraguá, que já existe. Inclusive, também, nós temos olha lá, nós temos essa imagem. Esse é o do Jaraguá. Pode seguir. Nós temos o mapeamento pelo alto também da cidade de Taubaté. Olha lá, secretário. Onde vai ser alocado os dois. Onde vai ser alocado os dois. Você está vendo em destaque aí, bem no canto direito baixo do seu vídeo e no canto esquerdo alto. Ali são os dois. Quais as localidades ali, secretário? A parte de baixo, o Parque Aeroporto, e a parte de cima, a Vila dos Comerciários 2, né? Certo. E o do Parque Aeroporto em loco agora também, pode pôr, por favor, Júlio. Olha lá, esse é o do Parque Aeroporto, né? Em construção, né? Já está numa fase mais avançada. Eu tenho a foto atualizada com a data de ontem. Nós participamos ontem da audiência da dengue, né? É exatamente a que está lá. Né? Vamos seguindo, tem agora o do Esplanada Santa Terezinha. Isso. Né? Também já está no estágio, esse está meio começando ainda, né, secretário? Está praticamente, que como ele está... É porque é muito vaziozão, assim, são coisas... agora são edificações específicas, né? Não é uma coisa... Agora, em São José dos Campos, que tem um em operação, serviu como modelo, secretário? Na realidade, você vê que ele é distinto do nosso. O que eu quis mostrar com essas fotos, essas imagens que a gente obteve em São José, é para mostrar que o PEV, há uma preocupação da população com relação... Pode colocar os de São José na sequência, por gentileza. É mostrar que ele consegue conviver harmonicamente com a parte urbanística da cidade. Você tem domicílios próximos, residências, sem nenhum tipo de problema. Ou seja, o PEV, como ele não gera... O único barulho que tem ali é do caminhão, a retirada, a colocação da caçamba, não gera odor, não gera nada. Melhor do que a gente deixar uma área verde que eu tenho que passar a cada 15, 20 dias e arrancar aquele resíduo lá, porque são locais que já tem uma incidência de lançamento, aquela região, esse local. Então você vê que ele convive harmonicamente, essa é a ideia. O São José já tem os PEVs, eu não me lembro quantos tem lá, e funciona perfeitamente, né? E eu acho que como ele tem movimentação diária, ele ajuda também na parte de segurança, né? Vai ter um sistema de computador, né, que vai lançar todos os dados, né, para a gente poder controlar se o material que sai daqui vai ser destinado para o local adequado, né, porque isso vai ter que ser fiscalizado pela prefeitura, quando a empresa que for detentora
Mas antes mesmo que ela entre em operação, o PEV entra em operação com equipe própria que a gente vai ter sem problema nenhum. Secretário, na audiência pública, só um segundinho, eu vi uma moradora dando uma sugestão para o senhor que acontece fora do país, né? Que é uma disciplina de que se os moradores coloquem os objetos que não são mais utilizados na calçada, literalmente na calçada, e depois tem a coleta naquele dia, naquele horário, em determinado lugar. Sim. Isso acontece muito na Alemanha, nos Estados Unidos. É viável pensar nisso numa cidade como Taubaté? Se você for analisar aí toda quinta e sexta, ou quarta e quinta, nós estamos apoiando aí o secretário de Saúde, o João Hebran, na campanha contra a dengue. A gente monta a operação Catatreco, então ela fica um dia inteirinho e o rescaldo no dia seguinte. Então a gente comunica a população, é feita uma panfletagem, as rádios têm nos ajudado muito com relação a isso, e aí a gente passa, as pessoas já deixam na porta os objetos que podem gerar, né, a proliferação do mosquito da dengue. A gente já, até a conta de ontem, já tínhamos quase 90 toneladas de material recolhido. Miguel, eu não entendi. A pergunta que ela fez, que você fez para ele, a prefeitura já está fazendo, o Catatreco. Não entendi qual a diferença. Não, é outra coisa. Tenta entender. É que a ideia dele é a seguinte. Num determinado por exemplo, lugar, na Alemanha, da rua, você, por exemplo, hoje nós vamos passar, por exemplo, na Avenida Juscelino Kubitschek. Então, nesse dia, no tal horário, todo mundo que tem algum tipo de resíduo eletrônico, de eletrodomésticos, de brinquedo, de móveis, coloca na frente da casa e eles passam fazendo a coleta naquele dia, naquele horário. Em alguns países funciona assim. Foi uma sugestão de uma moradora. Mas eu não estou entendendo até agora a diferença do que eles estão fazendo. É que é direcionado. Na Alemanha... É avisado um bairro, no outro dia passa pegando em frente às casas. Eles vão passando na frente. Por exemplo, na Alemanha, alguns lugares que eu conheci, o lixo orgânico ele vai direto para o ralo. Ele é triturado, tem um triturador quando entra o alimento, ele vai para uma canalização e ele vai criar um problema depois, né? Ele vai para um biodigestor, gera gás. Esse gás eles abastecem frotas, etc. E o que acontece? Os outros resíduos, que são os resíduos que a gente chama de resíduo seco, que é material, papelão, vidro, tudo, e cada empresa especificamente que cuida desse material e recicla, passa num dia específico. Segunda-feira é o dia do vidro. Eles colocam vidro na porta. Já é uma diferença. O que o Miguel está propondo é isso. Olha, a gente faz uma campanha, que é o que a senhora propôs, eu conversei com ela. A gente vai, com certeza, dentro quando a gente conseguir ter condições estruturais. Porque eu falei para você, se você marca com a população, tal dia eu passo para pegar os brinquedos e eu não passo, e cai uma chuva, estou dando exemplo do brinquedo, mas pode ser papelão, pode ser vidro, e dá um temporal, aquilo roda, vai para a boca de lobo, quer dizer, o tiro saiu pela culatra. Exatamente. Então, eu tenho que ter estrutura, que é essa a ideia que a gente tem. Primeiro, vamos nos fortalecer para depois a gente ir para cima. Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar correndo atrás do rabo a vida inteira. Né? Essa é a ideia. Entendeu? Entendeu, agora entendi. Entendeu? Você não explicou direito? Não, desenho. Vamos para um rápido intervalo, Conexão volta já já. Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco. Secretário, eu tenho um vídeo, aliás, a nossa equipe saiu à rua para perguntar para o cidadão taubatiano se ele conhece uma lei existente que proíbe que você circule, né, em cima da bicicleta, o ciclista, em calçadões e em praças públicas. Veja só se eles conhecem essa lei. Pode soltar o vídeo. A Lei Municipal 2794, de 22 de março de 1994, proíbe o tráfego de bicicletas em praças e calçadões de Taubaté. A lei dispõe ainda sobre a obrigatoriedade da Prefeitura na colocação de placas indicativas. Porém, a falta delas contribui para o desconhecimento da lei por parte da população. O senhor sabia que aqui em Taubaté existe uma lei que é proibido transitar em cima de bicicletas em calçadões e praças? Não sabia e nem tem placas indicativas, né? Que diz que não poderá circular de bicicleta sobre praças. Não, a lei eu não tenho conhecimento. Eu sei que existe recomendação, que em algumas praças existe placa, o trânsito de bicicleta não é permitido, mas a lei propriamente dita não. Não.
O trânsito, assim, pedalando em cima da bicicleta, você não tinha conhecimento dessa lei? Não, não tenho. O senhor sabia que aqui em Taubaté existe uma lei que proíbe o tráfego de bicicletas no calçadão e em praças? Eu sabia que existe essa lei, mas essa lei é só para quem está pedalando, né? E o senhor sabia como? Como que o senhor tomou conhecimento dessa lei? Porque eu sou funcionário público, né? Então eu sei dessa lei. Só um sabia, secretário, é porque ele é servidor público. Essa lei é de 94, do ex-vereador Getúlio Mendes, e o vereador Paulo Miranda está cobrando agora que seja feita a sinalização nos calçadões e também nas praças públicas. E cobra da sua secretaria a fiscalização. Completamente despercebido. Há 20 anos existe a lei e despercebido por parte do ciclista. E o Luiz Carlos tocou num assunto importante. Taubaté hoje está dando uma atenção especial para os ciclistas, né? Exatamente. Então, nada mais do que a contrapartida agora também. E está faltando a administração também campanha educativa. Exatamente. O que pode ser feito para que isso acabe? Porque é um transtorno para o pedestre, né? Sim. O vereador Paulo Miranda, ele me abordou essa semana agora, terça ou quarta-feira, não me lembro. A gente já está a gente já estava estudando uma maneira, porque além do problema da circulação da bicicleta, se vocês puderem depois dar uma filmada, vocês vão encontrar as bicicletas amarradas aos postes da prefeitura. Passa a corrente, então fica 3, 4, 5 bicicletas ali amarradas, e isso não pode acontecer. Isso você está tirando a possibilidade de mobilidade urbana de quem ali passa. Aí você coloca o ciclista, que também passa por ali. E a gente acaba encontrando até motocicletas, às vezes andando e ficando sobre a calçada, ali atrás do lado esquerdo, olhando da igreja. À direita, nós já fizemos uma ação uma vez e apreendemos ali diversas motocicletas. Então você vê que há um abuso realmente. Então ele me pediu, a gente vai agora com o pessoal da fiscalização de postura, fazer um trabalho de divulgar mais essa proibição e tentar tirar essas bicicletas que ficam acorrentadas junto aos postes da prefeitura. Isso aí a gente já se comprometeu com Mas já se pensou em um local adequado para que você possa pôr a bicicleta? Então, a gente como é que chama o lugar onde ficam as bicicletas? Bicicletário. Então, lá na Paminondas, a gente tem um projeto, um estudo que a gente vai comentar, já estamos elaborando, de a gente embutir a rede, ou seja, fazer subterrâneo. Então, a gente vai ganhar um espaço significativo. Aquela base militar lá, a gente vai, está quase tudo resolvido para retirá-la dali. Então, a ideia ali é criar um espaço ali para um bicicletário. É uma das ideias que a gente tem para a ocupação da área. Para que possa propiciar quem vem de bicicleta até a praça, vai ao banco, ele coloca a bicicleta ali e vai até o destino dele a pé. Ele não precisa atravessar a praça nem com a bicicleta e ele consegue fazer a atividade dele. Então, a gente vai agora, essa semana, intensificar essa fiscalização para poder tirar essas bicicletas, colocar as placas de proibição e ver com a atividade delegada aí sim. Uma intensificação para que a gente possa... Por quê? Porque a minha fiscalização de postura hoje ela está muito voltada na parte de áreas verdes, que são os terrenos que estão abandonados, o cara não está limpando, até por uma questão de saúde pública, a gente está dando um foco maior nessa área. E aí a atividade delegada, ela pode fazer, depois que a gente colocar lá a lei número tal, é proibido transitar de bicicleta, deixando isso, e podemos até divulgar, vocês podem nos apoiar com relação a isso. E a sinalização por parte da mobilidade urbana, senhora Lola. A Lola, secretária de mobilidade urbana. Certo. Tá. Secretário, o prefeito está com dengue? Não, eles O conhecem. senhor sabe que a boataria semana passada, né? Que ele estaria com dengue. Mas acho que é um dos poucos, hein? É um dos poucos. É um dos poucos. Mas somos nós três mais ele, mas Virgínia também não está, né, Virgínia? O Igor também não está. Há 3 dias ele esteve na sede da CID, a Associação de Síndrome de Down, e a presidente da CID, por coincidência, no dia seguinte esteve comigo e ela falou de jeito nenhum, ele estava muito bem, ele não estava com doença nenhuma, estava disposto, ficou 1 hora lá, resolveu vários problemas, prometeu ajuda à entidade muito bem dirigida pela senhora Leia. Secretário, só para terminar esse negócio de dengue, o que o senhor achou da audiência mesmo? As propostas, as sugestões, elas são cabíveis, são factíveis? Dá para acreditar que a partir de agora e com o tempo ajudando, vai diminuindo lentamente, pelo menos, a incidência com dengue? Eu acho que foi positivo, acho que toda a unanimidade é burra, acho que as críticas têm que vir, a gente entendê-las do lado positivo e não como o lado negativo. Eu acho que foi muito bom. Agora, as medidas que a área da saúde está fazendo com relação ao combate, não foi só por mim, mas porque estou acompanhando, na parte operacional, a gente tem feito bastante para ajudar, mas os próprios vereadores, sabe
da capacidade técnica deles e das ferramentas que ele tem e onde eles podem chegar. Na realidade, do que eu conheço, porque, por exemplo, nós fizemos um teste um dia, nós colocamos um pouco de papelão numa área que não tinha incidência de lançamento de resíduo. Nós voltamos no final da tarde, você não acredita a quantidade de lixo que jogaram ali. Uma coisa impressionante. Então, qual o percentual de culpa, e a gente tem que falar claro aqui também, né? Da população. Com relação à dengue, eu conheço... Do descaso da população, porque ela presta atenção nisso quando alguém da família ou ela mesmo, né? Sim. Essa pessoa pega dengue. Porque, assim, é cultural. A gente vai ter que fazer um trabalho muito forte, maciço mesmo, de incutir na cabeça da população que ela tem que, a cada 10, 7 dias, ela tem que fazer o monitoramento do seu local, né, do ambiente de trabalho. O outro problema é a casa fechada, ou seja, a pessoa trabalha, casal, né, o filho vai para a creche, ou seja, a casa, como é que você vai fazer? À noite você não consegue identificar com clareza se se os focos estão ali. Então, o que eu acho que tem que fazer mesmo é uma campanha muito forte, né, de divulgação, de participação da população. Campanha muito forte. Eu voltou a falar que eu estou gostando. Campanha muito forte. Mas é verdade. Aliás, estamos lidando com consciência. Justiça seja feita a doutora Estela Zona. Quando acabou a campanha, o problema do ano passado, ela já foi alertando, sempre alertava. O ano que vem, cuidado com o ano que vem, e ninguém tomou cuidado. E ontem eu fiquei sabendo, pouca gente assistindo a audiência pública, secretário, que o coordenador do CCZ e também dessa parte epidemiológica, juntamente com a doutora Estela, o doutor Zé Antônio Cardoso, alertou que um outro tipo de dengue deve estar chegando no Brasil em junho. Mais evoluído. Mais evoluído. Mais grave. Julho. Em junho, não é isso, secretário? Junho, julho. Mais um tipo de dengue para que a gente possa tomar consciência realmente e fazer o nosso papel. O poder público pode estar falhando em algumas coisas, mas aí é indiscutível o trabalho que a doutora Estela faz, que o doutor Zé Antônio faz, que os agentes fiscalizadores fazem. E ainda tem pessoas, são poucos, né? E ainda tem pessoas que não permitem que eles o ajudem, que entre na casa, Miguel, veja se tenha foco. Principalmente que em frente àquele condomínio de rico, em frente ao shopping. Pois é, bacana negando isso. É grande o índice de incidência de dengue lá dentro. Secretário, vamos tocar o barco, porque a sua pasta tem pouca coisa e poucas atribuições. Está na casa tramitando um projeto de concessão de crédito para iluminação de 16 mil pontos de iluminação na cidade de Taubaté, a cidade das lamparinas. Há 8 anos atrás foi feito o projeto Reluz. Sinceramente, acho que muito pouco se iluminou a cidade de Taubaté. O que consiste esse projeto? O que muda nessa nova tentativa de dar um pouco mais de luminosidade para a cidade? Hoje o sistema é sódio. Vapor de sódio. Antes era mercúrio. Tá. Agora diz que o sódio é melhor, que o sódio resolveu o problema. Agora é outro. Esse projeto do Desenvolve São Paulo, ele traz várias vertentes. Uma é a melhoria da segurança, onde nós vamos trocar esse volume de quase 17 mil lâmpadas de 100 para 150 watts. Então a gente vai aumentar em 50% o índice luminotécnico, mas mantendo o vapor de sódio. Só que com essa substituição a gente vai também mexer... Onde não tem, não vai ser colocado então? Não, tem expansão. A gente vai pontos escuros também. Zona rural entra? Zona rural, a gente vai tentar, com a distribuidora, a Bandeirante Energia, reaproveitar parte do que a gente vai retirar para atender as áreas onde tem ponto de ônibus, uma incidência, por uma questão de redução de custos. O senhor vai me perdoar, mas esse também é um filme que eu já vi. Mas é uma realidade. Esse filme eu vi na época do Reluz também. E não aconteceu. Aí o que acontece? Então o Reluz foi feito, se não me engano, foi 2009, 2008? 2008, 2009. E ele atendeu 50% do parque e já são lâmpadas obsoletas. O refrator já está sujo. Então, o índice luminotécnico de uma lâmpada de 100 já não chega o que é uma lâmpada de 100 nova. Se tivesse feito uma manutenção, não estaria nesse estado? Não. Miguel, então foi negligência também. Aí também teve um trabalho, porque para a concessionária de energia, por que ela está transferindo o ativo de iluminação pública? Porque para ela é um cavalo de Troia, ela não tem interesse nenhum em ficar com a iluminação pública, porque ela ganha centavos sobre essa manutenção. Sendo que num contrato de manutenção que a gente vai ter que fazer agora, a partir de janeiro do ano que vem, que era para ser feito o ano passado. O acervo passa para a prefeitura e a manutenção para a prefeitura. Então a prefeitura abraça tudo. Tudo. A gente vai fazer acervo, manutenção, call center, projeto, tudo. A gente passa a ser detentor do ativo. Ela transfere o ativo, né, sem nenhum custo para o município. Só que infelizmente o parque está todinho deteriorado. A gente está hoje aí, no bairro a bairro, a gente
acompanha e faz um levantamento antes para poder, né, a Bandeirante fazer a recuperação, por questão de segurança, tudo, o volume é muito grande de lâmpada apagada. Então a gente está fazendo esse estudo também para fazer uma transição de ativo de uma maneira mais justa. Tem prazo para isso, secretário? Janeiro de 31 de dezembro já tem que estar tudo pronto. Agora? Agora. Mais uma Qual demanda. o custo disso, poder público? A gente tem visto... É muita coisa. Nós temos quase 30 mil pontos, somando iluminação pública e ornamental. Aí nós temos aí algumas empresas que nos visitaram, fazendo propostas. Nós já estamos desenhando o edital a curto prazo para atender a implantação de novos braços e deixar claro aí a oportunidade para a população que não é a prefeitura que não quer implantar os braços de iluminação pública. Nós temos recursos, está dentro da LDO, nós temos já levantado essa necessidade, então o Desenvolve São Paulo, que vai fazer essa revitalização do parque para 150 watts, também vai fazer os testes com LED. Nós vamos instalar aproximadamente 700 LEDs na cidade, nas avenidas Independência, Marrocos, não vou me lembrar todas agora, mas as principais de Taubaté serão contempladas. Para a gente avaliar a qualidade do LED, né, tem que ser um produto feito no Brasil, uma exigência do Desenvolve São Paulo, né, a gente vai trabalhar com isso também. Vamos fazer uma iluminação decorativa no Cristo Redentor, né, ele vai ser com LED também, vai poder dimerizar, aumentar, colocar cor, quando tiver as campanhas, né, campanha da mulher, que tem todo mês de outubro, né? Sim. Essa campanha, depois, enfim, a gente vai dar uma revitalizada ali nesse monumento importante de Taubaté. E além disso também, a gente vai fazer um trabalho de melhoria interna em gestão. A gente está adquirindo equipamentos modernos para poder fazer a manutenção de quadras, das praças. A gente está adquirindo também veículo para inspeção, motocicleta, luxímetros, equipamentos para fiscalização, software de gestão, para que a gente possa, quando chegar, se a gente conseguir implantar isso até o final do ano, né, depende da aprovação lá do governo, do Desenvolve São Paulo, a gente já entra com um parque com 50% revitalizado. Aprovado a partir de quando? A Câmara já aprovou. Sim, agora, sancionado está sancionado porque veio de lá. A partir de quando começa então? Nós já mandamos o projeto já pronto para o Desenvolve São Paulo, só estamos aguardando a data que eles vão liberar o dinheiro. Luiz, você vai fazer pergunta sobre iluminação? Porque eu tenho só uma última questão com ele. Só lembrar que essa questão do reluz foi em 2008. Foi 2008? A oposição não queria aprovar porque poderia beneficiar politicamente o Roberto Peixoto. Sem dúvida. E há gente que acredita piamente que ele ganhou na diferença pequena por causa do reluz. Secretário, me parece mais ou menos o só vem a nós, eu queria que o senhor explicasse isso. A manutenção, o acervo, tudo por parte da prefeitura. A conta paga para a Bandeirante. Sim. Onde a Bandeirante entra na ordem do dia? Ela, na realidade, ela mantém o ativo dela. Distribui, gera e tal, tudo bem, até a gente sabe. E vai ter agora, não tem luz no meu bairro. A prefeitura vai ter que fazer... Eu vou reclamar para quem? Prefeitura. A gente vai ter que fazer projeto, inclusive implantação de postes, se necessário. Só que como a distribuição de energia é responsabilidade da prefeitura, da Bandeirante... Essa questão de reclamação, né, a gente sabe que é uma coisa complexa. Como é que você vai criar um call center para atender uma cidade com 300 mil habitantes? Na realidade, a gente tem um histórico já de experiência no setor, aproximadamente 3% ao mês que você tem, 5% um parque de uma vida útil razoável, de substituição. Então, você tem 300 mil, você vai atender aí um número não tão significativo. E o call center não vai servir só para reclamação. Sim. O call center vai servir também para fazer solicitação, orientação e aquelas coisas lá. Porque no futuro, né, espero que breve, a gente vai ter a possibilidade de implantar o LED em 100% do município, já com uma tecnologia que você possa fazer já também a parte também de câmera também instalada no próprio LED. Então, isso já existe em alguns países e funciona muito bem. E também transmissão de sinal para você poder ter controle de tráfego e outras informações. Então, o call center, ele vai ter lá uma demanda, sei lá, você com 3 operadores numa URA consegue tranquilamente durante o dia atender essa demanda. Então, você teria uma área de projetos, você teria uma área de manutenção, uma área de operação e uma área de construção. Quer dizer, para os prefeitos, tanto é que ninguém quer pegar isso... Né? Não, eu tô querendo chegar num outro ponto, que para você subir num poste e mexer numa rede de alta tensão, você tem que ser absolutamente bem treinado. Sim. A prefeitura não tem essa mão de obra.
Não, mas a ideia não é realmente que a prefeitura assuma isso. Isso não é da prefeitura. Não, quem vai fazer é a prefeitura através de uma licitação terceirizado. Terceirizado. É aí que eu e queria pode chegar. ser, por incrível que pareça, a própria Bandeirantes. ela já abriu uma empresa especificamente para atender essa necessidade. Até porque de bobo não temos nada. Português não tem nada. Eu tô rindo aqui, cara. Eu tô rindo. Essa questão de ter uma lâmpada de LED com cama para filmar, eu vejo esse negócio tão distante, secretário. Não, é uma realidade. Hoje você tem parques em São Paulo, a 23, Não. São Paulo está todinha com LED. Tão distante para Taubaté, no estágio que nós estamos. Não, isso aí você tem várias oportunidades de você alavancar isso. Você pode criar uma ESCO, você pode criar, não uma PPP, porque acho que o volume financeiro não comportaria mais os 5%. Mas hoje você pode fazer uma parceria com uma empresa, vou dar um exemplo aqui, não fazendo propaganda, mas das que tem, né? Samsung, Philips, Aosa e outras coreanas que são boas, marcas que estão bem avançadas em termos de iluminação pública, trazer como parceiro. Ela faz o investimento e com redução do custo você faz a reposição até onde você encontra o ponto de equilíbrio e aí ele tem a contribuição, ou seja, o investimento recuperado e um ganho efetivo. Então, é só uma questão de avançar. A grande preocupação do LED, é por isso que a gente quer testar só esses 700, para a gente ver a evolução dele em termos de tecnologia mesmo. É a desestatização da energia, do fornecimento de energia, né? A vantagem parece um pouco meio contramão, né? A vantagem do município... Estadualizaram há pouco, privatizaram há 20 anos atrás. E agora o acervo de iluminação pública vira municipal. Estatal municipal. E a vantagem que você tem da prefeitura, que eu enxergo o único lado positivo disso, é você ter isso na sua mão. Você não fica refém da distribuidora. Então você faz na hora que você quer, com o recurso que você quer, no tempo que você quer. Hoje não, nós fazemos a solicitação, encaminhamos para a concessionária, ela faz orçamento, manda, a gente paga, volta para ela tem todos aqueles prazos que a ANEEL determina pela resolução. Né? Aí leva lá 70, 80 dias para ligar uma lâmpada, quer dizer, é um absurdo. Agora, a partir do momento que você tem um estoque, tem material e tem uma empresa habilitada, que o Miguel falou muito bem, esse é um grande risco. Se você colocar uma empresa não habilitada, né, para subir numa rede dessa e fazer uma troca, por exemplo, de um braço que teve algum problema, uma troca de um refletor, de uma lâmpada, esse movimento perto no circuito primário, ele é de alto risco. Então, a gente tem que pensar, em hipótese alguma, eu aconselho, né, que a gente tenha uma equipe própria para isso. Porque vai muito tempo para você conhecer um sistema elétrico e a complexidade que ele envolve. Eu realmente torço muito pelo senhor. Eu já sei que o senhor tem problemas demais. E esse... Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, quarto e último bloco do Conexão Popular, hoje com o secretário de Serviços Públicos, Alexandre Magno. Até já. Olha só, hein? Para o quarto e último bloco, infelizmente, do Conexão Popular, recebendo o secretário de Serviços Públicos, Alexandre Magno. Luiz Carlos. Democrático. Sim. Sempre está aqui entre os vereadores. Sim. Eu acho que é o secretário mais elogiado aqui entre os vereadores. A gente sente que tem uns que ele aparece, não dá para elogiar nem criticar, né? Muito, exatamente. O secretário Alexandre Magno está sempre na Câmara aqui. E não é porque você falou, não, está aqui escrito aqui, ó. Essa é uma observação que eu fiz aqui. E como é que você fala de dengue, por exemplo, e o secretário de saúde não vem? Deu dor de barriga nele, eu estava com um compromisso que não tinha, né? Eu sou mais pela dor de barriga, que eu acho que ele ficou com medo do pau mesmo que ele ia levar aqui ontem, que ele não veio. Secretário, esse relacionamento, está escrito aqui, não é invenção de última hora não, esse relacionamento com os vereadores, que te cobra toda semana, critica às vezes, mas não apresenta sugestões, encaminha muitas sugestões, dezenas todas da manhã, tantas reivindicações que o senhor não consegue atender todos os vereadores. Mas esse relacionamento que o senhor tem, visível, notado e elogiado todo mundo, facilita o seu trabalho? Com certeza, a gente Acredito sabe... que sim também. A gente tem certeza, a responsabilidade que a gente tem com o governo, né, com o executivo, é de comprometimento total, né? Independente de a gente estar ali para atender a população. O prefeito mesmo fala, olha, a gente faz o bairro a bairro, é árduo, é cansativo, né? E os vereadores, obviamente, fazem parte do contexto, não adianta. Os projetos passam por aqui, são formadores de opinião, conhecem a cidade, sabem das necessidades. Obviamente, a gente não tem perna para atender tudo que é solicitado. Mas, dentro do possível, a gente recebe todos lá na nossa secretaria,
tenta atender tudo da melhor maneira possível. A gente sente não poder fazer mais, por uma questão de falta de perna mesmo, que não tem mesmo condições. E também a população, eu recebo lá também, todo mundo que quer falar com relação a comércio ambulante, parte de limpeza urbana, a gente procura atender, porque eu acho que um dos papéis do secretário realmente esse, você estar à disposição, e a gente está lá realmente, é um comprometimento que a gente tem com o prefeito, de atender bem as pessoas e a Câmara Municipal também. E a demanda realmente, como você falou, é muito grande. Hoje nós cuidamos de cemitério, a funerária, cuidamos do mercado municipal, as 2 rodoviárias, cuidamos da limpeza urbana do município inteiro, estamos cuidando da manutenção das praças, iluminação pública, estamos ajudando aí na coordenação junto com o prefeito da renovação do contrato com a Sabesp, a PPP que a gente está montando. Dinheiro? É isso que você ia perguntar? Não, eu ia falar, por isso que o Miguel falou agora há pouco que a sua secretaria tem poucas atribuições. Cadê o dinheiro? Que, aliás, se eu for atender só os vereadores, não dá tempo, né? Não, é muita coisa. Realmente, o volume é muito grande de atividade. A gente fez um trabalho, não eu, Alexandre, mas a gente está montando uma equipe muito boa. Eu respeito muito os profissionais que estão ali dentro. Obviamente que a gente teve que tomar algumas medidas um pouco mais drásticas com relação a algumas pessoas que não tinham uma conduta profissional adequada, para respeitar quem efetivamente trabalha com responsabilidade. Então a gente abrimos mesmo algumas sindicâncias, alguns processos administrativos, e a gente conseguiu, graças a Deus, com o apoio do governo, resolver alguns problemas que estavam emperrando, né, a deslanchar a atividade. Ainda não é o ideal, a gente está aprimorando, a gente acompanha, fiscaliza. Eu tenho o quadro diário das atividades que são feitas, né, na cidade, nós temos 4 regionais trabalhando. Então não é o Alexandre, é uma equipe que está por detrás de tudo isso daí, e a gente tenta valorizá-los, né, a gente já está colocando o ar-condicionado, coisa que não tinha, um desconforto enorme ali na secretaria, na parte administrativa, para uma reunião, receber, né, um munícipe, um vereador, porque o desconforto é muito grande. O calor chegou a 38, 39 graus, é demais. Você não consegue... ar-condicionado deixou de ser luxo há muito tempo. Não, ele é uma necessidade. Então, a administração entendeu que isso é importante, por quê? Porque se o profissional estiver satisfeito e respeitado, ele produz mais e você consegue tirar mais criatividade. Até porque você falou da população lá também, né? Lógico, o senhor falou de ar-condicionado, não é da sua área, mas só acredito que as escolas, o ano que vem, podem ser contempladas com ar-condicionado? Eu desconheço o plano de investimento da secretaria, né? Vocês não fazem reuniões, secretários e prefeito, para todo mundo expor os problemas e o prefeito da linha geral de trabalho? Sim, é feito. Mas sobre o ar... Período de cidade? Ele estava fazendo uma vez a cada 30 dias, 45 dias, ele estava fazendo. Né? Agora, por conta das demandas aí, a gente tem espaçado um pouquinho mais. E a reunião bairro a bairro também, alongou. A gente conversa muito no bairro a bairro, porque sobra um tempinho, a gente senta, conversa com a educação, conversa com o esporte, a gente acaba se integrando bastante. Assim, isso tem acredito que seja diariamente o contato do senhor com outros secretários. Um apelo do Luiz Carlos, coloquem ar-condicionado na sala de aula, porque é uma judiação aquela criançada nesse calor realmente de 40 graus. Põe uma foto aí que eu quero falar com o secretário sobre isso. Faz favor, Júlio. Secretário, o que você está fazendo com relação a essas caçambas? Bom, as caçambas... Eu não consigo entender, secretário, aonde que essas empresas colocam as caçambas em vias públicas na cidade de Taubaté, que não morre, gente, morre. Já morreu. Não, já morreu e morre. Em 1996, morreu. Secretário, o que vai fazer com essas caçambas no meio da rua, em rua estreita, sem sinalização, sem aquele... Reflexivo, à noite? É um convite... a passar para outra, isso, secretário? Miguel, esse reflexivo é de 1996, isso é lei da vereadora Marilda da Prado. Uma vez morreu uma pessoa na Rua do Café, na rua do então vice-prefeito Roberto Peixoto. Eu lembro desse acidente, ali perto da casa do meu pai. O que tá taxando? O que você está fazendo, secretário? E outra coisa, Miguel, a demora, a caçamba fica cheia, eles demoram às vezes 10, 15 dias para retirar a caçamba. Isso eu vi na frente da minha casa, do meu... Mas o secretário esteve aqui da última vez e disse que estava regulamentando isso. Eu queria saber no que avançou isso. Nós fizemos o novo decreto, estabelecendo, né, o maior rigor com relação a isso. Criamos uma área de controle, tem um software de gestão hoje que, na medida que a pessoa faz a alocação da caçamba, nós ficamos sabendo online, né? E a fiscalização em campo através de um tablet que você fotografa a placa do caminhão. Você sabe de que empresa que ele é, e aí você vê a caçamba de onde está, o destino que ela estava. Se ela foi retirada, ela já ela sai do sistema, ela passa a ser no mapa. Você viu que na apresentação tem ali o visual, né? E a gente tem feito um trabalho bem forte com relação a isso. É um trabalho cultural, nós dobramos o valor da
da taxa com relação ao descarte lá no RCC por alguns meses, mas vai aumentar mais, o valor é maior ainda. E o que é aquele gráfico ali também, secretário? Tá? Oi? Isso aí onde está em vermelho são as caçambas que já estão com prazo vencido para retirada. E não retirada ainda. Isso. 11 caçambas. Isso. Isso aí é um exemplo, tá, que a gente trouxe. E aí você vai até o local, vai de moto, né, o fiscal vai até o local, e aí ele identifica o local e vê o que acontece. Entra em contato com a empresa e fala, sua caçamba venceu o prazo. Aí eles vão lá, ele fiscaliza e ele retira. Mas pra que, secretário, avisar o cara? Porque veja bem... Multa logo, secretário. Não, mas veja bem, é que você comunica, porque o que acontece? Você tem, até online, você pode mandar e-mail, faz o sistema... Porque assim, a gente... Perde tempo. O valor é até maior do que isso. Nós demos um prazo de transição, porque o que acontece? Nós já estamos pegando casos em que o caçambeiro, infelizmente, ele pega o dinheiro do gerador, porque o que acontece? O resíduo da construção civil... As reformas que você faz nessa casa, quem é obrigado a tratar esse resíduo? É o gerador, não é a prefeitura. Nós não temos responsabilidade nenhuma com isso. A ideia disso daí é só o quê? Evitar que essas caçambas sejam lançadas em terrenos da prefeitura e em áreas particulares. Para que quando ela chegar no aterro lá de inerte do UNA e descarregou, ele baixa, tem um código, ele baixa aquela caçamba. Aí ela automaticamente sai do sistema, o vermelhinho ela sai dali, é o sinal que a caçamba tem ali. E eu tenho um relatório diário de onde estão todas as caçambas. Obviamente que tem empresa que... Quantas caçambas hoje, mais ou menos? Só uma empresa, eu acho que eu conheço, tem 200. Deve ter algo em torno de 1.000 caçambas. Nossa Senhora. É muita coisa. Mas é um serviço útil. Não, ninguém discute isso. Não, é um serviço útil. E a legislação agora, a gente criou um rigor maior. Fizemos reuniões com todos os caçambeiros. Aqui na própria Câmara Municipal houve uma intervenção de vereadores para poder tentar, né, a minimizar esse... Porque houve muita resistência com relação à fiscalização, pagamento de taxa, o aumento dela. Mas mesmo o custo de Taubaté ainda é mais baixo que São José dos Campos e outras cidades daqui da região. Secretário, eu falei, o que mais me incomoda, sinceramente, é a localização dessas caçambas. Sim. Vamos analisar que Taubaté não tem calçada e as ruas são estreitas. Aliás, depois a gente vai conversar sobre esse projeto da calçada. O que você quer fazer na calçada agora mesmo? Calçada... Não, isso é um projeto da engenheira Lola, né, a Dolores, para mobilidade urbana. Que é padronizar, a gente chama calçada segura. Isso é um desafio. Uma cidade que tem calçada que não é para pedestre, fazer calçada segura, que tem um poste no meio da calçada, é uma coisa maluca. Na realidade, esse projeto que ela vai desenvolver é um novo decreto estabelecendo uma nova diretriz, né, como outras cidades têm, mais sustentável, você fazer a calçada que você consiga que a água penetre, que são aqueles bloquetes, por isso que a gente chama de calçada. Ela é segura porque ela tem todo um sistema de degrau. Uma sugestão, na calçada da Rua do Correio, por exemplo, você pode fazer o seguinte, põe uma placa, não transite. É a coisa mais segura que tem para se fazer, não transitar naquela calçada. Agora, ali é uma herança, né? É uma cidade antiga. Então, em cima disso, voltando para a caçamba rapidamente, por causa do nosso tempo, não tem muito o que fazer também, né, secretário? Não, ali é fiscalização, é intensificar, é o prazo que fica, uma sinalização um pouco mais ostensiva, não tem jeito, botar cone, alguma coisa que chame mais atenção. A ideia, o decreto está muito bem feito, para que se eles cumprirem, a posição da caçamba tem que ter tecnicamente ele tem que cumprir essa determinação, ele tem que colocar agora a identificação da empresa, tem que colocar o telefone, tem que colocar a numeração daquela caçamba, até para que a gente possa controlar. E aí, quem está nos ajudando muito nisso e vai passar para ela essa atividade, vai ser a Secretaria de Mobilidade Urbana. Então, os agentes de trânsito que passarão a partir de alguns meses aí a fiscalizar, porque eles estão no campo o dia inteiro. E eu passo a fazer uma fiscalização mais interna, administrativa, e aplicando as multas, que esse é o caminho que a gente está buscando. Você tem mais alguma pergunta? Você falou de multa, eu lembrei também essa semana a questão de multa foi... muito debatida no plenário, né? Não está afeto diretamente ao senhor, né? Porque é questão de trânsito. Sim. Mas esses radares aí estão preocupando muito os vereadores, porque tem recebido já muitas indagações da comunidade de que isso pode virar uma fábrica de multa. Nós vamos convidar a secretária Lola para conversar conosco também. Me diga como vai funcionar essa campanha do uso consciente de luz e água que a secretaria está começando a promover, secretário? Na realidade, o ano passado a gente já startou um processo. O contrato de programa da Sabesp assinado, ele tem já uma diretriz
legal, né, do convênio que você faz, que você já reduz o consumo, o custo da tarifa em 25%. A gente chama o PURA, que é um programa do governo do Estado de São Paulo para quem adere à concessão para a Sabesp, adere o contrato. Então a gente já vai ter um benefício de 25%. Aí nós criamos agora, o prefeito pediu um grupo de trabalho, né, para criar, não sei se você lembra da antiga CISI na Eletropaulo, Companhia Interna de Consumo de Energia Elétrica. Então a ideia é criar para esses dois segmentos, esses dois. Hoje nós dividimos a secretaria em duas partes, uma que cuida de energia e telefonia. Estamos fazendo um trabalho muito bom com a Bandeirante, Telefônica e NET para melhorar a poluição urbana. O prefeito tem batido muito nisso. Fizemos já, acho que umas 6 reuniões com a participação dele em 2, para que a Bandeirante possa melhorar as condições de colocação dos fios da Telefônica e da NET, porque tem lugar que é extremamente horrível. Então a gente já está fazendo as leis também para punir, multar, enfim, a gente está cuidando disso também. E aí, dentro desse conceito, a gente criou também uma área de gás e saneamento, que vai cuidar porque são redes subterrâneas. Então, dentro desse conceito, a gente vai criar também essas campanhas internas para reduzir o gasto com energia, com campanhas educacionais, né, de aculturamento, e também, futuramente, criando uma estrutura a partir da... E a contrapartida? A contrapartida é que você reduz aí em 30% o gasto de energia e água do município, sobrando recursos para a gente aplicar em outras atividades mais tão importantes quanto. Eu vou perguntar, secretário, a gente estava conversando antes de começar a nossa gravação, que nós estamos gravando hoje, dia 9, agora está no prumo, e perguntando, o senhor está falando que tem muito trabalho, eu sei que o senhor está saindo daqui para uma reunião na Sabesp. O que vai ser tratado lá nessa reunião? Dinheiro. Na realidade, a reunião da Sabesp, a questão ali é a seguinte, a gente está com um problema um pouco sério, eu acho que até sério demais, com relação à recuperação do asfalto quando ela faz as extensões de rede dela, ramais de ligação e o tronco principal que ela corre ao longo do pavimento. Então a recuperação... A massa asfáltica, você está dizendo que está sendo recuperada de forma errada. Ela está inadequada. Então a gente tem um passivo que nós levantamos, a Secretaria de Obras fez um bom trabalho lá, o Bibiano, o Fernando, a equipe lá, e a gente também está colaborando agora com a parte de gestão. A gente fez uma reunião com a Sabesp, o prefeito participou semana passada. Segunda tem uma outra reunião para a gente definir um cronograma de resolver o passivo e criar um mecanismo de controle daqui para frente. Ou seja, se a empreiteira que está hoje na Sabesp, ela não é adequada para cumprir os pré-requisitos normativos, para fazer a repavimentação adequada, que a Sabesp tire essa empresa e a prefeitura pode estar a possibilidade dela mesmo repavimentar através de uma terceirização e a Sabesp remunere a prefeitura esse serviço que já foi feito quando eu estava em São José dos Campos e surtiu um bom efeito. Então é uma das sugestões que a gente está discutindo. Ou que a empresa que lá está hoje se adeque à nova... Na realidade não é nova, ela tinha que ter cumprido isso lá atrás. Sim. Tanto é que ela vai ter que repavimentar tudo que ela fez errado. Então a gente está batendo muito forte nisso. Então a reunião hoje é sobre isso. Semana que vem a gente dá continuidade. Estamos aguardando aí a definição do contrato de programa que está prestes a ser liberado para assinatura junto ao Palácio dos Bandeirantes. Essa é o que a gente tem de informação da Sabesp e estamos torcendo muito, porque a gente é uma necessidade que a cidade tem. Nós mudamos, né, conseguimos melhorar a negociação em 10 milhões de repasse e também o acordo firmado no passado da dívida, a gente conseguiu um alongamento, né, que vai dar possibilidade da prefeitura, em vez de pagar uma parcela, porque agora em maio, se eu não me engano, mas não, desculpa, em agosto ela vai para R$500 mil mês, meio milhão. Então a gente pediu esse alongamento de forma que a prefeitura possa ter fluxo de caixa para investir em outras atividades. Essa é uma nossa expectativa. Secretário, mais 2 questões da minha parte. Primeiro, esse aditamento... Se você quiser fazer perguntas, fica à vontade, amigo. Aditamento na coleta de lixo. De quanto para quanto em número de profissionais, de homens na rua coletando lixo? Aumenta a frota de caminhão? Sim. Em quanto para quanto? De quanto para quanto? Então, hoje a gente trabalha com 12 caminhões durante o dia e 8, 9 à noite, dependendo do dia especificamente. E cada caminhão com 4 motoristas e com 3 coletores. Agora ela vai fazer, o aditamento ele traz um acréscimo de R$150 mil mês, mas também é uma contrapartida dele na disponibilidade de veículos e também de pessoal. Aí toda a zona rural agora passa a ser atribuição dela. Aí qual é a vantagem que a gente tem nisso? A gente tem um trabalho mais continuado na zona rural, porque muitas vezes, né, sou muito sincero, a gente deixou de fazer porque caminhão, infelizmente, furou um pneu, quebrou uma peça, eu levei dias para conseguir reformar, arrumar. Esse é um problema muito sério. Então essa é a ideia que a gente teve. Porque daí eu atendo a zona rural com eficiência, a população fica satisfeita
E a estrutura que eu tenho própria, eu vou direcionar para iniciar o trabalho de coleta seletiva, já para ajudar a intensificar o volume para as cooperativas que trabalham hoje, que são 2 em Taubaté. O senhor falou aí dos caminhões, que me desculpe meu amigo Peixotinho, que foi prefeito, mas a situação que ele deixou, a administração dele deixou a frota é qualquer coisa lamentável. Melhorou em quantos por cento o sucateamento que você disse? Uma coisa absurda. Olha, a gente conseguiu recuperar, acho que, tipo assim, nós compramos... Tem processo administrativo ainda correndo sobre isso? Tá para estourar aí, não tá? Não desconheço. Com relação à frota, aí a secretaria está com o Bibiano, é dele. Quem está na Secretaria de Obras... Essa semana a rádio comentou qualquer coisa nesse sentido. Mas deve ter, porque o prefeito comentou alguma coisa. Relatório final, qualquer coisa. O que tem, na realidade, é o seguinte, se você for no pátio de viaturas lá, você fica horrorizado. É uma coisa... O ano passado o prefeito mostrou... cemitério da frota. O prefeito mostrou o ano passado aos vereadores, isso aí, mostrou o cemitério, não mostrou a frota porque não tinha frota. Secretário, a última pergunta, esse aqui fala que faz... Antes do senhor terminar a pergunta, ele já vai assim, ó, ele já vai ensaiando outra pergunta. Ele é o chefe, tem que obedecer, ficar quieto aqui no meu canto. Secretário, última pergunta. Bom, tem mais problema que a solução, né? Por falta dessa estrutura, desse dinheiro que a prefeitura tem, da falta de visão dos nossos alcaides, né? Não o Peixotinho, o Ortiz, todos desse passado todo aí. Esses 368 anos de Taubaté, é uma coisa complicada. Meio século. Mas eu falo de 60 e pouco, de 70 para cá, que eu acompanhei. Mas, em resumo, secretário, qual que é a sua pedra no seu sapato? É a limpeza pública? Não, a limpeza pública, você tendo estrutura, você toca. Você tem condições de fazer um bom trabalho. Uma das coisas que incomoda muita gente, a gente tenta lutar muito, a gente tinha conseguido um bom resultado, a gente voltou para trás, infelizmente, é a situação dos ambulantes em Taubaté. É uma situação que incomoda muito, a gente tenta fazer conversa, discutimos assuntos, tentamos acordos. Teve ingerência por parte do Ministério quando a coisa parecia se encaminhar para uma solução? E responde minha pergunta também, a minha observação. Eu acho que eu sou o secretário, não conheço a fundo pessoa, eu acho que o problema do camelódromo, na minha visão, é isso aqui perto da limpeza pública. Não, eu digo assim por uma questão que a gente está, para achar a saída, ela chegou num ponto que a gente não gostaria, que infelizmente foi a intervenção da Defensoria Pública, a gente respeita, a gente está aqui, né? E aí vocês colocaram todos num determinado local que era provisório para poder a gente... E depois deixaram que eles retornassem aonde estavam. Então, eu falo disso aí pelo seguinte, porque a coisa estava andando bem e por conta de algumas pessoas, a gente, como volta a falar, a gente respeita a decisão da liminar, tem que cumprir, mas assim, é um assunto que, porque Taubaté parece pouco, Taubaté tem quase 4.000 cadastros de ambulantes. A gente deve ter hoje aproximadamente aí umas 1.200 pessoas, 1.100, eu estou falando de maneira na cidade inteira, né? Isso entre cadastrados e os ilegais. Até aqueles que andam para os bairros aí também? A gente bate muito assim na entrada da cidade, vem gente vender outros produtos de outras placas. Então a gente tenta, por quê? Porque está tirando a oportunidade de alguém que é da cidade, né? E de forma irregular, você não paga nenhum tipo de tributo por estar aqui naquele local sem ter nenhum tipo de contrapartida. Então eu falo que... Essas feiras que tem nos clubes aí também se encaixa nesses... Ali quem faz é a Secretaria de Obras, de Planejamento, ela tem uma área de fiscalização que ela autoriza, que expede o alvará, né? A nossa secretaria, ela é a ponta, ela faz a fiscalização ou faz a diligência de você fazer ou a lacração ou a notificação dos comércios existentes, inclusive as feiras que eles montam aí. Como o senhor acabou de falar, questão de divisas que vai para outra cidade, certamente o senhor é contra essas feiras, então, que se promovem na cidade ou não? Não, eu não sou contra. Eu acho que elas têm que ser feitas de forma ordenada, né? Ou seja, tem que ter o AVCB... Mas não passa, diz que não paga, só tem um varal, uma mixaria de... Teria que pagar, é o que eu estou falando. Então, ela teria que ter, pelo menos, os pré-requisitos de segurança. Só que muitas vezes eles montam um evento, a gente já acho que mês passado a gente já... Mas ele prejudica o comércio, vem aqui uma vez por ano, prejudica o comércio. Então a gente tem uma preocupação grande com isso, mas também com o aspecto de segurança. Então quando eu menciono um pouco os ambulantes, porque a gente gostaria de estar numa fase mais avançada, né? Infelizmente por conta disso, mas eu acredito que a gente vá tocar. Mas a limpeza urbana realmente é um desafio grande, a iluminação pública também, o saneamento básico, a gente tem uma expectativa grande com o contrato de melhorar e deixar a cidade... Esse dinheiro que vai ser injetado pela Sabesp, que agora foi noticiado que de 60 foi para 70, reduziu-se a dívida, chega-se num montante de 90, né? Não tem 90 mil
90 milhões. Milhões de reais, né? Na verdade, seriam 70 parcelados. Isso está designado para resolver um pouco os problemas do saneamento? É específico, ele tem, obviamente, o dinheiro ele tem o direcionamento em meio ambiente, né, a recuperação. Eu julgo a recuperação asfáltica também faz parte, porque quando você rompe todo um pavimento para levar uma rede, acho que nada mais justo que o recurso também seja destinado para a recuperação disso aí. Porque se eu tenho dinheiro para levar a rede e eu não tenho dinheiro para fazer o asfalto, vai ficar aquele buraco lá, uma bagunça. Então eu acho que ele é razoável, né? Recuperação de galerias, né? Os córregos que tem um problema sério também, porque você tem que ter equipamentos pesados. Então eu acho que vai ser bom e essa é a expectativa que a gente tem. E a gente torce para que venha logo a primeira parcela também desse contrato de renovação com a Sabesp, né? Que foi feita há quantos anos, Luiz Carlos? Foi em 2011? 2012. O contrato ele é de 1981, ele venceu... Não, 81, transferiu-se o SAI para a Sabesp. 2011. 2011. E que foi na administração Peixoto, também se discutiu ao extremo, né, a questão da renovação da Sabesp. Aliás, todo mundo critica muito a administração Peixoto, mas ele foi traído nesse sentido, eu acho que pela Sabesp, porque a promessa dele era já no governo dele. Ano dele, deram um balão nele, viu só, a Sabesp. Penúltimo ano de gestão dele, secretário. Agradecer a sua participação. Tem muita coisa para falar da sua pasta, você já está automaticamente convocado e convidado para daqui a um tempo já estar aqui com a gente de novo. Mas eu queria fazer uma última pergunta. Da última vez que o senhor esteve para cá, ele perguntou qual é a pedra do seu sapato. O que o senhor vê como um avanço na sua secretaria da posse até agora? Olha, eu acredito que, não eu, né, mas a equipe toda, a gente está conseguindo dar mais conforto, confiança aos funcionários, né, mais segurança. A gente já enxergamos quais são os pontos que nós temos que atacar, ou seja, um cemitério que eu preciso fazer, funerário que a gente já está melhorando. IML sai mesmo. A data marcada já. Acho que já está até... A batalha da vereadora Goretti. Agora eu acho que 20 e pouco, já vai inaugurar. E a parte de limpeza urbana, a quebra desse paradigma, a coragem de montar uma PPP não é fácil. A gente está lutando isso aí há 9, 12 meses. Uma luta muito grande, tem que estudar muito, é complexo, né, o projeto. E esses desafios também, né, de sair agora o contrato da Sabesp, né, assumir agora o parque de iluminação pública é inevitável, nós vamos ter que fazer isso, né, e também cortando despesa. A gente tem lutado muito com isso, tentar otimizar, né, a frota. Nós renovamos a frota. Hoje nós estamos com nós chegamos aqui, nós não tínhamos carro nem para transporte dos funcionários para fazer limpeza urbana. Nós tinha lá umas combis alugadas, era o Tanaka na época, que era o secretário, eu acompanhei. E aí já se iniciou um processo de aquisição de veículos. Eu acho que sobrou, né? A gente repassou depois no final do exercício do ano passado recursos, né? Coisa que a gente nem imaginava. Conseguimos ainda ter uma sobra de caixa para ajudar aí na gestão plena do governo. E mais o que eu julgo mais saudável, né? A gente está trabalhando muito animado. A gente tem uma equipe muito boa. E eu acho que a gente está no caminho certo. Vai ter que mandar um pouco de tempo, porque a gente teve, né, que correr atrás um pouco do prejuízo, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Ter um pouquinho de paciência, contar com o apoio aí da Câmara Municipal, de vocês da imprensa, para que a gente possa realmente atingir os objetivos nossos. E todo mundo trabalha com boa fé e com boas ideias. Sim. Agora a gente quer, errar faz parte, né? A gente está aqui para trabalhar e trabalhar muito. Então a gente está sempre aí correndo atrás aí, mas acho que está tendo um bom resultado. Reduzir custo é interessantíssimo, né? Mas com consciência. Com consciência e saber também fazer a gestão exata desses recursos, né? Porque o governo não pode ter poupança. Não. Né? Não tem que ter dinheiro poupado. Luiz Carlos, não, só suas considerações. A gente faz alguma crítica, alguma pergunta mais difícil, tudo, mas a gente sabe do trabalho do secretário. Realmente, eu acho que é uma secretaria mais difícil, né? Pela a complexidade que eu acho que toda secretaria depende dele em alguma coisa, né? Ele tem que acertar todas, né? Limpar a escola de educação, a área de saúde, ajudar no catatrec por causa da dengue. Então não é fácil, não. E Taubaté até que tem dado sorte nessa área antes do SU, depois Secretaria de Serviços Públicos, que era o anterior. Roberto Costa, que fez um excelente trabalho também aqui. Verdade. Né? O que entrou ficou 3 meses. 3 meses. Você está praticamente desde o início da gestão do Júnior. Eu estou desde o início, que eu vim para energia e saneamento. É isso aí, Miguel. A parte está... Secretário, mais alguma coisa? Não, tranquilo, muito obrigado e estou à disposição. Nós aqui agradecemos e agradecemos principalmente a você que esteve conosco até agora, acompanhando mais uma edição
do Conexão Popular. Até a próxima. Tchau.